A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor e que nós possamos crer em cada palavra que for ministrada, porque se a gente só ouvir e não crer, de nada vai adiantar, não é mesmo? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a palavra do Senhor também nos fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos confiar, em cada palavra que for lida, que for meditada aqui nessa manhã, e que você aí do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado, crendo nas promessas do Senhor para a sua vida. Hoje eu convido você a ler juntamente comigo o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 36 ao 38. João 18, versículos 36 ao 38. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e de compartilhar com seus amigos, amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente. Agora, então, vamos dar início aqui à leitura. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na sua santa palavra, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la conforme a sua vontade. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, contemplando a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. E é com muita alegria, que estamos aqui para mais uma manhã maravilhosa, de meditação na palavra do Senhor. Então, hoje nós temos aqui parte de um interrogatório, que o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, passou, ali Pilatos o interrogava. E chegando aqui nessa parte, ele então, se a gente voltar aqui no 35, a gente vai ver, olha, replicou Pilatos: porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? E aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Irmãos, e aí de repente você está pensando, mas o que essa palavra vai trazer para a minha vida aqui nesse dia? Pois Deus tem resposta para nós. Tem resposta de que se somos cristãos, se nós somos seguidores do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso reino também não é deste mundo. Por quê, irmãos? Porque Jesus não era desse mundo. Conforme ele disse que se o reino dele fosse daqui, ali os seus discípulos mesmo, o seu povo iria lutar, para poder o livrar, de todo aquele sofrimento que ele iria passar. Mas aí ele venceria como? Ele venceria pelo poder, aleluias, do nosso Deus Todo-Poderoso, o reino dele não era daqui, aleluias. E aí, meus irmãos, para a nossa vida, o que a gente pode tirar? Que muitas vezes a gente fica aí, olha, lutando, querendo solucionar, os problemas da nossa vida, da nossa família, do nosso dia a dia, com as nossas forças. Mas que você entenda, se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você
é um filho de Deus, que o seu reino não é deste mundo. Mas aqui na palavra de Deus tem resposta para nós, né? E o que fazer então? Aí aqui, olha, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala assim, olha, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Então, olha, a gente não tem que ficar aí, olha, lutando, né, contra as situações com as nossas forças, achando que é, né, pelo nosso poder. Não, irmãos, nosso reino não é deste mundo. Então, a gente tem o quê? Que tomar toda a armadura de Deus. Aqui está escrito no versículo 13 de Efésios, capítulo 6, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluias, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Glória a Deus, né? Então, olha, o nosso Senhor, ele tem, né, resposta, né? Aliás, a palavra do Senhor tem resposta para tudo, né? Assim como Jesus respondeu dessa forma tão sábia ali para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, e a gente sabe que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluias, que foi lhe dado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, né, irmãos? E aí ele continuou dizendo, olha, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, irmãos, olha, se você é de Jesus Cristo, você precisa ouvir a verdade da palavra de Deus, né? Você precisa ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor nesse dia fala comigo e com você, né? Que nosso reino não é aqui, né? Nós não somos aqui desse reino, né? Onde o inimigo tem sido o príncipe, né? A palavra de Deus diz que, né, ele é o príncipe deste mundo. Mas o nosso reino, aleluias, né? É o reino dos céus, o reino onde reina ali o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, né? Onde Deus Pai Todo-Poderoso está no controle de tudo. Então, olha, toma para a sua vida, assim como eu também já tomei, né? Que precisamos nos revestir, né? Da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então se revista da armadura de Deus por meio da oração, por meio da meditação na palavra de Deus, né, por meio do jejum, por meio, meu irmão, minha irmã, da obediência à palavra do Senhor, amém? E aí, com certeza, nós seremos mais do que vencedores. Aleluias! E para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título fala Reino de Justiça. A declaração de Jesus é dotada de uma sabedoria que surpreende alguns e intriga outros. As palavras no versículo em destaque, onde Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, foram ditas em um momento crucial de sua vida, quando enfrentava acusações falsas e injustas. Ele certamente deixou sem resposta as autoridades da época. Essa afirmação vai além do que os olhos físicos podem ver e os ouvidos humanos podem ouvir. Enquanto os líderes religiosos se preocupavam apenas com a honra e a glória deste mundo, Cristo revela sua majestade sem fim. O registro de João deixa evidente que a grandeza do Senhor não deriva do reconhecimento ou do testemunho dos homens, nem é algo transitório. Pelo contrário, seu poder é maior do que qualquer governo da terra,
e permanece para sempre. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor da eternidade. É verdade que vivemos em um mundo cheio de injustiça, dor e sofrimento, mas Cristo nos assegura que este não é o seu reino. O governo do Senhor é sublime, onde a justiça e a paz prevalecem. Ele nos convida a sermos cidadãos de um reino que não é governado pela força física, mas pelo amor daquele que criou tudo com poder e glória. E como cidadãos amados deste reino, somos chamados a viver segundo os seus princípios e diretrizes. Isso implica amar os nossos inimigos e buscar caminhar humildemente seguindo o bom exemplo de Cristo. Hoje, enquanto você enfrenta as injustiças desse mundo, lembre-se que somos cidadãos do reino de Jesus, pois a nossa identidade está nele. Com base nisso, devemos reagir diante das injúrias, refletindo o amor e a justiça que não são desta terra, mas do céu. Portanto, mesmo em meio aos desafios, mantenha a fé e a esperança, pois a verdadeira justiça prevalece no reino ao qual pertencemos. Amém? Viva de acordo com os princípios do reino de Cristo, refletindo seu amor e justiça em tudo o que fizer. Aleluias. Que Deus, nos dê, aleluias, cada vez mais fortalecimento do alto, do seu reino, para que a gente vença as dificuldades aqui dessa terra, meu irmão, minha irmã, E então, hoje à tarde, nós temos mais um capítulo do livro de Jó no nosso estudo. Eu peço perdão aos irmãos que semana passada não tive como postar, pois eu estava viajando, mas se Deus quiser, hoje nós teremos às 18 horas, o estudo do livro de Jó. E eu convido você a estar meditando juntamente conosco. E também temos a meditação da noite às 21 horas. Eu conto com o seu like, com o seu comentário, para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. E que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até lá, se Deus quiser.